Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo então à nossa aula semanal de Medical Business. Tudo bem? Boa noite. Então, aqui quem está falando é o Diogo. Se você começou aqui pela primeira vez, né? Se é me vendo, eu sou médico cirurgião aqui de São Paulo. E se você não me conhece, né? Se você está me conhecendo agora, eu sou CEO da empresa chamada Reskilling Doctor, a qual pertence o acelerador Medical Business. E o acelerador Medical Business, ele é um programa de acompanhamento personalizado. Então, o que é um programa de acompanhamento personalizado? É uma mentoria que vai além. Então, é uma mentoria com somatória de consultorias individuais e serviços prestados pelo pessoal da minha equipe direcionado para o seu medical business. Então, a ideia é ter uma aplicação prática ou análise e feedback individual, certo? Então, uma somatória de mentoria, consultoria e prestação de serviço, beleza? E se você está aqui comigo, é porque você quer fechar mais cirurgias e procedimentos com honorários particulares, certo? Então, dentro desse cenário, vamos à nossa temática de hoje, a nossa 11ª aula, que é o ponto cego do seu consultório que está custando as suas cirurgias particulares, né? Vamos falar qual que é esse ponto cego e o que você pode fazer para poder resolver. Então, vamos partir do básico. O que a maioria dos cirurgiões querem, né? O que eu queria, o que você quer. A gente quer viver de cirurgia, a gente quer viver dentro do centro cirúrgico. Se a gente fosse para viver de consultinha, tinha feito clínica, não tinha feito cirurgia, certo? Então, a ideia é que não é para viver de consulta, por duas razões. Primeiro, que a gente gosta de estar no centro cirúrgico, a gente quer operar, a gente ficou bom em fazer a cirurgia. E segundo, que o retorno da cirurgia, ele é muito melhor, é muito maior do que o retorno de uma consulta, certo? E a ideia é você conseguir fazer a sua cirurgia e ser bem remunerado por isso. Esse é o desejo que a gente tem. Então, para que você seja bem remunerado, a gente tem que receber esses honorários médicos sem intermediários, esses honorários médicos vindo de forma particular. Beleza? Então, partindo dentro desse princípio, o que acontece? O que as pessoas pensam? Que para conseguir operar particular, precisa atender muito paciente. Que o particular, ele é uma porção pequena dos pacientes total que atende. Então, se atende 100 pacientes, vai ter 1 ou 2 que vão ser pacientes particulares. Isso é o que foi imposto na cabeça da gente que é médico. Isso é o que é a realidade de muitos médicos que vivem ou de empregos ou de convênio, né? Que acabam atendendo um número muito grande para conseguir ter um retorno financeiro, e o particular acaba sendo uma exceção dentro desse cenário. E aí? Então, pensando assim, qual que é o foco da maioria dos cirurgiões? Todo mundo foca em captar paciente. Então, a preocupação é como que eu capto mais paciente, o que eu faço para ter mais paciente, como que eu faço para procurar, como que eu faço para poder receber mais paciente. Então, dentro desse cenário, o foco total acaba ficando em cima da captação, como se quanto mais paciente atendesse, fosse melhor. Só que pensa aí que a gente tem um paradoxo aí. A ideia nossa não é viver de consultinha. A ideia nossa não é ser igual ao clínico. A ideia é a gente conseguir viver de cirurgia. Então, a gente tem uma grande problemática, né? Porque quando a gente foca em captar paciente, você vai direcionar toda a sua energia nesse sentido e você vai acabar fazendo investimento para que isso aconteça. Então, o que é o comum, o normal, né? O que a maioria dos cirurgiões fazem. Na hora que pensa em captar paciente, vai fazer 2 gastos: gastar com imagem e gastar com rede social. O gastar com imagem quer dizer o quê?
fazer foto profissional, montar logo, montar receituário, montar todo aquele material de escritório, achando que isso vai ser um jeito do paciente chegar. Falando, ah, não, não posso, eu preciso disso porque senão o paciente não vem. E, sinceramente, não é bem isso, mas tudo bem. Outra coisa que acaba fazendo é gastar com rede social. Então, vai gastar com social media para Instagram, vai gastar com agência de marketing para Google, vai fazer a mesma coisa no TikTok, né? Achando que isso vai ser uma fonte de captação de paciente. E eu tenho propriedade para poder falar sobre isso, porque eu também passei por um caminho parecido. Então, o que eu fiz? Eu contratei uma assessoria de marketing quando eu estava no começo. Eu contratei assessoria de marketing para poder captar mais paciente, achando que isso resolveria o meu problema, né? E o que eu fiz? Eu usei a assessoria de marketing para poder trabalhar no Instagram e no Facebook. E eu também paguei a plataforma paga, né, uma plataforma digital paga de médico. Eu não posso falar o nome, mas vocês sabem qual é. É aquela plataforma lá que você paga para você aparecer mais dentro da plataforma, certo? Eu paguei essa plataforma também. Então, tanto a questão da assessoria de marketing quanto essa plataforma seria uma forma que eu pensei que poderia me captar esses pacientes particulares. É a forma como me falaram que era o melhor jeito de eu conseguir captar esses pacientes. Só que qual foi o resultado? Chegava para mim só paciente que era para convênio. Ou então o paciente que queria procurar preço para tentar ver qual que seria o mais barato se ele fosse fazer particular. Não era um paciente que queria ser meu paciente. Não era um paciente que veio para fazer o tratamento comigo, para poder fechar a cirurgia comigo. E o que isso fez? Eu não fechava a cirurgia particular. Eu poderia ter paciente para poder fazer pelo convênio, ou então era aquele paciente que fala, ah, tá bom, doutor, eu vou pensar, paciente que ia embora e ficava tentando achar quem fosse o mais barato. E isso levou a eu viver como se fosse clínico. Eu estava cheio de consulta que não me levava à cirurgia. Então, meu objetivo principal, que era operar, eu não consegui resolver. Isso não saciou para mim. Então, não adiantou eu ter captado um monte de paciente. Por isso que eu falo que o foco inicial na captação, ele não dá esse retorno que você espera, né? Então, nessa situação, eu trabalhava muito e tinha pouco retorno financeiro. Eu tinha as consultas que eu fazia, mas isso não estava me gerando as cirurgias com honorários particulares, porque a cirurgia pelo convênio dava um retorno financeiro muito pequeno e, em alguns casos, sinceramente, às vezes nem valia a pena operar. E o que eu aprendi passando por tudo isso? Que o principal foco, ele não tem que ser em captar paciente. O principal foco para a gente que é cirurgião tem que ser em fechar a cirurgia. Quando eu digo fechar a cirurgia, eu quero dizer que se você atender só um paciente, você tem que fechar essa cirurgia particular. Se você atendeu só um paciente que você consegue indicar a sua cirurgia com honorários particulares, essa cirurgia tem que ser fechada. É sobre essa eficiência, é sobre você ter essa taxa de conversão alta, é sobre trabalhar com cirurgia e não trabalhar com consulta, beleza? Ah, Diogo, mas a minha especialidade, ela não tem paciente particular. Ou é paciente do SUS, ou é paciente do convênio. O que eu vou te falar? Eu entendo que você possa pensar que aconteça isso, porque essa é a realidade que você tem vivido agora e a realidade dos médicos ao redor de você, tá? Mas isso não é uma verdade, porque o paciente particular, ele independe da especialidade. O que o paciente particular quer não é a mesma coisa do paciente do convênio ou do paciente do SUS. Então, o paciente, para se tornar particular, ele quer três coisas. Ele quer que o atendimento e o momento até chegar da cirurgia seja mais rápido. Ele quer que esse tratamento dele seja melhor. Ou ele quer ter uma melhor experiência durante todo esse tratamento, todo esse atendimento, todo esse período cirúrgico. E isso, quem está falando, não sou eu.
Tá? Isso foi comprovado através de pesquisa. Esse artigo científico aqui, ó, ele está avaliando especificamente o paciente cirúrgico. O que é que leva à satisfação desse paciente? E o que norteou o paciente, o que fez o paciente tomar a decisão para fechar a cirurgia. E os 3 fatores mais importantes para esse paciente fechar a cirurgia, pagando os honorários particulares, né, para ele tomar a decisão de fechar com aquele cirurgião que ia pagar, era que fosse mais rápido, melhor ou mais uma experiência melhor, certo? Então, esses 3 pontos, mais rápido, melhor ou melhor experiência, é o que vai fazer esse paciente fechar com você. Beleza? Muito bom. Ah, Diogo, beleza, mas o meu paciente, ele não tem dinheiro. O paciente que eu estou atendendo aqui, o paciente que vem me procurar, não é um paciente que tem dinheiro. Eu tenho que atender um paciente de outro tipo. Né? A minha cidade não tem esse perfil do paciente particular. A minha cidade não é uma cidade onde os pacientes eles tenham muito dinheiro. Aí eu vou falar para você. Observe, então, o que acontece com esse paciente. O que esse paciente valoriza? Onde que ele investe? Onde que ele gasta dinheiro? Por quê? O que geralmente acontece não é não ter dinheiro, é valorizar coisa diferente, é não valorizar a saúde a ponto de querer pagar os seus honorários de forma particular, tá? E se você for ver, esse paciente ele tem celular. Muitas vezes ele vai ter um iPhone, até melhor que o seu. Esse paciente provavelmente tem um carro. Esse paciente ele vai ter uma TV, às vezes de 40, 50, 60 polegadas. Esse paciente, ele viaja. Esse paciente, ele não valoriza a saúde. Por quê? A valorização vai ser em cima do que a pessoa vê que vale. Né? Então, existem muitos pacientes que vão juntar o dinheiro e vai sim pagar particular para você. Por quê? Esse é o cara que, dentre todas as opções, a valorização dele está na saúde. Agora, se você está pegando um paciente que não vê valor nisso, né, ele vai gastar com outras coisas, mas não vai querer gastar com a saúde. Eu tenho um parente meu, né, que foi tratar câncer no SUS, em Barretos, sendo que ele é uma pessoa cheia de dinheiro, uma pessoa que tem casa fora do país, que ele tem, faz viagem o tempo todo, né? Tem um monte de coisa, tem todas as coisas, teria condições financeiras de fazer o tratamento cirúrgico particular, mas optou por fazer o tratamento no SUS. Por quê? Porque essa pessoa não valoriza a saúde. Então, não é uma questão do paciente. Não é a questão se o paciente tem dinheiro ou não tem. É uma questão do paciente que valoriza, que ele valoriza aquele tratamento que você está oferecendo para ele. Né? Se é uma pessoa que não importa o quanto dinheiro ela tenha, mas ele não valoriza a saúde, não adianta. Esse cara não está vendo o valor. Então, ou você gera valor para essa pessoa enxergar, ou ele não é um paciente que fecharia particular, entendeu? Mas não é a questão do paciente não ter dinheiro, tá? Ah, Diogo, mas na minha cidade, ou o paciente é do SUS, ou ele é paciente do convênio. Isso primeiro tem a ver com essa questão da valorização que eu falei para você. Mas existe aqui mais um fator, e um fator que é dependente de você. Então, quando você fala que o paciente na sua cidade só procura convênio, só procura SUS, é porque o ponto de comparação seu, ele está errado. Então, a pergunta que eu faço aqui para você é o que você está oferecendo para o seu paciente para ele ser um paciente particular. Por quê? O ponto que você tem que comparar não pode ser o mesmo do convênio. O paciente ele não fecha com você por causa de uma consulta longa, detalhada, explicada que você vai fazer. Tá? Isso não gera o desejo no paciente. Se o paciente está recebendo a mesma coisa que ele recebe pelo convênio, só que com tempo de dedicação a mais, uma explicação um pouco maior, ele vai fazer pelo convênio. Não vai sentir que vai valer a pena pagar aqueles seus honorários de forma particular. Tá? Então, no particular, isso tudo tem que ser diferente. No particular, você precisa oferecer coisas que são diferentes para esse paciente do que ele tem no convênio ou do que ele tem no SUS. Então, não adianta uma consulta mais longa.
Isso ele pode ter no atendimento do convênio e até mesmo no atendimento do SUS, se ele for passar no hospital escola. Às vezes vai ficar 2 horas lá na consulta fazendo anamnese, conversa com um, conversa com outro, não é? A gente sabe que é desse jeito. Então, uma consulta mais longa não necessariamente vai fazer com que esse paciente queira fechar com você. Não adianta você explicar melhor. O paciente não foi lá para ter uma aula, ele não quer aprender de medicina, ele quer saber sobre a resolução do problema dele e o como que você vai fazer essa resolução. E não adianta também você criar um comparativo atendendo pior o convênio ou o SUS. Tá? Se você coloca esse parâmetro, então, para esse ser melhor, eu vou piorar o outro, na verdade, você está deixando de ser um bom médico. Então, não é por aí, né? A gente tem que entender que o parâmetro do particular, ele tem que ser diferente. Ele não pode ser um parâmetro baseado no que você faz no SUS, no que você faz no convênio. No seu particular, ele não pode ser um convênio plus, não pode ser um SUS plus. Ele tem que gerar uma experiência totalmente diferente para o seu paciente. Beleza? Dito isso tudo, vamos agora à nossa parte principal dessa aula, que é o quê? O ponto cego do seu consultório está custando as suas cirurgias particulares. Beleza? Então, a gente já viu agora na história que eu estava contando que a principal causa, a principal razão do foco da sua cirurgia, de ter um ponto cego, de você não estar conseguindo fechar essa cirurgia, é que o foco está no ponto errado. O seu foco, se ele ficou em cima da captação, isso vai atrapalhar a sua taxa de conversão, né? Então, o foco não adianta ser em montar o consultório. Por quê? Às vezes tem gente que acha que primeiro tem que ter um consultório bonito, um consultório top, para poder conseguir fechar paciente com honorários particulares. Isso não é verdade. Quando você foca nessa montagem do consultório, isso vai te gerar, primeiro, um custo grande com a reforma. E muitas vezes vai fazer você cair em dívidas. Você vai entrar em dívida para poder pagar esse custo do consultório. Segunda coisa que vai acontecer, você vai aumentar suas despesas fixas, que é o quê? Se for alugado, aluguel, secretária, telefone, luz, lixo, qualquer que seja, todas as coisas que você for utilizar no consultório, tudo isso vai ter um custo a mais, um custo que você não teria montando esse consultório, que você poderia até atender em um local sublocado. E mesmo que você tenha um consultório, você não tem a necessidade de gastar uma quantidade grande de dinheiro para poder reformar e tentar deixar ele com mármore, com uma coisa linda e tal. Que não é isso que vai fazer o paciente converter. Tá? E qual que é o grande problema de você focar nisso primeiro? É que você não tem o retorno financeiro das suas cirurgias particulares. E você vai acabar entrando em dívida e aumento do custo. E o que vai acontecer com o médico que toma essa decisão? Com o cirurgião que resolve gastar no consultório antes de focar em fechar a cirurgia? Ele vai ter que fazer plantão para pagar esses custos que está tendo, ou vai ter que aumentar o número de atendimento pelo convênio para poder conseguir pagar a conta da clínica, ou vai ter que procurar outros empregos para conseguir bancar aquele custo mensal que acabou aumentando, porque o enfoque foi no consultório. Não adianta também você focar em ajustar a imagem. O que é ajustar a imagem? Fazer foto profissional, criação de logo, criação de papelaria, fazer assessoria de imagem, todas essas coisas. Não adianta fazer isso, porque isso não é fator determinante para o paciente decidir se vai fazer a cirurgia ou não. Lembra que eu mostrei lá do artigo para vocês? Os 3 pontos principais que fazem o paciente querer fechar no particular é ser mais rápido, melhor e ter uma melhor experiência. A sua foto não vai gerar uma melhor experiência do paciente. O seu logo bonitinho não vai fazer com que o atendimento do paciente seja melhor. Então, esse ajuste de imagem, que a maioria dos cirurgiões acha que é uma prioridade, isso aqui não traz o resultado direto, não muda a sua taxa de conversão, beleza? E a terceira coisa é o foco em captação de paciente. Então, o que é comum fazer? Contratar uma assessoria de marketing ou contratar um social media para poder fazer as postagens para você e tal. E isso também não altera a conversão. Isso vai aumentar o quê? A captação.
Mas se a sua comunicação está desalinhada, se você não sabe exatamente o que você faz, se você não consegue gerar uma identidade própria sua, a captação vai vir totalmente desalinhada e você vai sim viver de consulta. Talvez isso funcione para você receber alguns pacientes, mas esses pacientes não são os pacientes que vão fechar a cirurgia particular. Entendeu? Porque o fechamento da cirurgia particular envolve outra coisa. Não é uma questão de captação. Para um clínico, talvez funcione ele focar 100% na captação, porque ele vai viver de consulta. Então, ele quer que aquele paciente venha para poder passar em consulta. No seu caso, não. No seu caso, você é cirurgião. Você quer viver de cirurgia. Você quer viver dentro do centro cirúrgico. Então, dentro desse cenário, você precisa fechar essa cirurgia do paciente que passa com você. Então, o foco, quando a gente faz em montar consultório, ajuste de imagem, captação de paciente, o foco está errado. Então, isso aqui vira um ponto cego. Isso aqui é uma grande razão, é um ponto cego que você não está percebendo que está atrapalhando o seu fechamento de cirurgias particulares, certo? E aí, Diogo, se o foco está errado, qual que é o foco que eu tenho que ter? Em fechar cirurgias e procedimentos com honorários particulares. E aí que começa o que você precisa fazer para conseguir chegar nisso. Então, para poder fechar cirurgias e procedimentos, o que tem que acontecer? O que você precisa fazer? Primeiro, eu vou te falar, o que as pessoas acham que é fechar cirurgia e procedimento? As pessoas costumam achar que é realizar uma venda. Né? Que você precisa aprender técnicas de venda, que você tem que ser um vendedor, que você precisa vender a sua cirurgia. Isso está totalmente errado. A gente não vende curso, a gente não vende, sei lá, seguro, a gente não está vendendo um produto, uma aulinha ou alguma coisa. Então, quando você não está fazendo uma venda de um produto, uma venda de algo que é uma commodity, algo tangível, não faz sentido. Você é médico, você cuida de vida, você está realizando uma cirurgia. A responsabilidade é totalmente diferente. Então, essas técnicas de venda não vão funcionar porque você precisa. Entendeu? Né? E outra coisa que as pessoas acham é que você precisa convencer o paciente, tem que insistir no paciente, tem que fazer uma negociação, tem que falar, não, a gente abaixa aqui, não sei o que e tal. Pô, não é um convencimento. Você não tem que forçar o paciente a fazer a cirurgia. Porque o paciente que precisa da cirurgia, mas você fica tentando empurrar, ele não vai fechar. O paciente ele tem que desejar essa cirurgia, ele tem que querer ser seu paciente para ele fechar a sua cirurgia com honorários particulares. Então, o que é o fechamento da cirurgia ou do procedimento particular? É um processo de conversão. É diferente de convencimento. Você gera uma conversão desse paciente, tá? E quais são os passos dessa conversão? O paciente, primeiro, ele tem que aceitar a indicação da cirurgia ou do procedimento que você fez. Depois que ele aceita essa indicação, ele tem que se tornar uma pessoa que quer realizar a cirurgia, e não uma pessoa que precisa. Aí está um ponto muito importante, porque quando ele quer, ele deseja fazer a cirurgia e sai do ponto do precisar para se tornar desejo, ele vai pagar pelos seus honorários particulares. Entendeu? Então, essa é uma grande diferença que tem. A partir daí, esse paciente, ele recebe o orçamento, ele aceita o orçamento, ele paga os seus honorários e depois ele realiza a cirurgia. Então, o processo de conversão, ele envolve essas 6 etapas, né? Tem que acontecer essas 6 coisas para você falar que conseguiu converter a sua cirurgia. Beleza? E qual que é o grande erro que acontece na hora de tentar fazer esse fechamento? O porquê que isso é uma razão de muitos cirurgiões não conseguirem fechar a cirurgia, sendo que é simplesmente seguir essa sequência. Porque o fechamento, em 90% dos casos, está sendo delegado para outra pessoa. Por quê? O que eu chamo de delegar para outra pessoa? Na cabeça da maioria dos cirurgiões, o médico ele só atende. Ele faz a parte médica, faz a parte envolvida da medicina. E quem fecha não é o médico, é a secretária. Então, o que o cirurgião está fazendo? Ele está delegando para a secretária a parte que é mais importante.
né? A parte que é onde tem que ter o foco total. Então, o fechamento da cirurgia delegado para a secretária, você fica refém da secretária. Você depende dela. E, sinceramente, não é a secretária que entende mais o seu paciente. Então, quem melhor entende o seu paciente é você. Quem consegue saber mais quais os problemas do seu paciente é você. Você quem sabe o que o seu paciente precisa. Você é quem sabe o que você precisa falar para o seu paciente. Você é quem sabe o que é o desejo do seu paciente para você conseguir gerar esse desejo do paciente sair do estado de que precisa da cirurgia para se tornar alguém que deseja realizar a cirurgia. E quando quem fecha a cirurgia é a secretária passa o orçamento, a secretária que faz esse fechamento, quando é dessa forma que está sendo conduzido, sinceramente, tá? De acordo com a estatística, inclusive daquele estudo que eu mostrei para vocês, você está deixando de fechar pelo menos 2/3 das cirurgias com honorários particulares. Por quê? A taxa de conversão média da secretária passando o orçamento é de cerca de 30%. Tá? Então, se no melhor cenário a secretária consegue fechar 1/3, quando a secretária não está adequada para poder fazer isso é muito mais baixo. Né? Essa taxa de conversão alta não acontece com a secretária. Entendeu? Para a gente poder trabalhar nessa taxa de conversão alta, esse fechamento não pode ser delegado. Esse fechamento ele tem que depender de você. É você quem vai fazer a indicação do tratamento cirúrgico, é você quem passa o orçamento, é você quem vai fazer o paciente desejar realizar a cirurgia e é você quem fecha essa cirurgia conversando com o paciente. E quer saber, muitas vezes, até na primeira consulta que você já consegue fazer esse fechamento. Entendeu? Então, delegar isso daí para a secretária vai fazer você perder 2/3 das cirurgias que você poderia converter. Beleza? Beleza, Diogo. Entendi que o grande erro é eu não focar no fechamento da cirurgia e ficar delegando esse fechamento para outra pessoa. É passar para a secretária o fechamento da cirurgia. Exatamente. Então, não adianta a sua secretária aprender uma técnica de passagem de orçamento. Por quê? Isso depende de você. É você quem tem que exercer essa técnica de passagem de orçamento. Ah, mas a minha secretária não participa de nada? Ela pode participar da fase de recebimento dos honorários. Eu não disse aqui para você que no fechamento, né, você, para poder fechar essa cirurgia, para você conseguir converter, você vai precisar desse recebimento direto para você. Entendeu? Esse recebimento, ele sim, pode ser feito pela sua secretária, não tem problema nenhum. Mas o ato de fechar, essa transição que você vai fazer o paciente transitar do estado precisa cirurgia, para desejo a cirurgia, e entendo que aquela cirurgia vale a pena e que eu quero pagar os honorários do meu médico, isso depende totalmente de você. Então, não adianta a sua secretária aprender a técnica de passagem de orçamento. Então, como é que você, que é cirurgião, tem que fazer? A gente utiliza, dentro do Acelerador Medical Business, esses dois nomes para a técnica. A técnica, primeiro, que é a consulta que converte, e a técnica da passagem de orçamento, que são duas coisas diferentes, mas que faz parte do mesmo fluxo que tem que acontecer. Tá? Então, o que é a consulta que converte? Quando eu falo que existe uma consulta que converte, o que as pessoas acham que é? Que é uma consulta longa, você explicar muito bem para o paciente, você fazer uma aulinha, que o paciente quer ver uma aula, quer aprender. E não é isso. E por que não é? Porque mais tempo não significa valorização, né? O paciente, ele não quer necessariamente uma explicação detalhada que acontece durante uma consulta. Achar que uma boa consulta é uma consulta longa, muito detalhada,
não está sanando o problema do paciente. Por que, que uma explicação detalhada não é o que o paciente quer? Porque o paciente ele não está buscando aula, ele quer uma solução para o problema dele. Porque se ele quisesse uma aula, ele poderia pesquisar no Google, pode usar o ChatGPT, pode usar o Gemini, que ele vai ter uma explicação, às vezes até melhor. Ele vai ter explicações detalhadas que ele consegue discutir, pesquisar, não ter vergonha do que ele vai perguntar. Então, se é uma pesquisa, se é uma informação que o paciente quer, ele não precisa disso para você. E ele não vai escolher o melhor professor como médico. Tá? Ele quer a pessoa que melhor resolva o problema dele. Ele quer a pessoa que ele considere que é o melhor para aquele tratamento, e não o melhor professor daquilo. Entendeu? Então, não adianta focar numa explicação detalhada ou numa consulta longa. E também não adianta dar presentinho para quem fechar. Então, se você fechar a cirurgia comigo, você vai ganhar essa necessaire e tal. Quando você fecha a cirurgia comigo, eu te dou este prêmio de acompanhamento. Eu acrescento junto à sua cirurgia o tratamento com o aparelho. Bom, não é isso. Dar o presentinho para quem fechar não vai fazer o paciente converter. E por que, que o presentinho não converte o paciente? Porque é muito mais barato ele comprar o que você vai dar do que pagar pela sua cirurgia. Entendeu? Então, o presentinho não é o convencimento, né? Você precisa fazer a conversão do paciente antes de chegar em qualquer parte dessa história. Então, o que, que é a consulta que converte? É uma técnica em específico para fazer o paciente desejar a cirurgia. Sair daquele estado, eu preciso, para eu quero fazer a cirurgia com você. Entendeu? Então, é uma técnica específica para poder fazer isso. E assim, ele vai sair do estado do precisa fazer para o estado quer fazer. Quando ele precisa fazer, ele pode fazer em outro local. Ele pode fazer com outro profissional. Ele pode fazer pelo convênio e pode fazer até pelo SUS. Por quê? Porque ele está precisando daquela cirurgia. Né? Quando ele deseja fazer com você, quando ele quer fazer com você, o fator importante aí é o você. Não é mais o problema, não é mais a doença, não é mais necessitar fazer esse tratamento. Tá? Então, quando o paciente ele quer fazer com você, ele quer ser o seu paciente. E esse paciente é o paciente que paga, sim, os seus honorários particulares. Por quê? Para ele ser seu paciente, ele precisa pagar os seus honorários. Então, nesta condição, ele fala, escolhi esse médico, escolhi essa doutora, então é com ele, com ela que eu quero fazer, com ele que eu quero fazer. Então, é assim que acontece essa transformação do desejo. E quando que você aplica essa consulta que converte? Durante a sua consulta. Sinceramente, na maior parte das vezes, na primeira consulta. Né? Porque na primeira consulta é o momento do paciente tomar a maior parte das decisões, beleza? E como é que você aplica isso? Você demonstra ao paciente o benefício que ele vai ter em realizar o que você está indicando. Então, não é simplesmente o tratamento, não é simplesmente a realização da cirurgia, não é a técnica em si, não é o teu nome. É o que vai mudar na vida dele depois que ele fizer esse tratamento. O que ele pode esperar de mudança? O que, que ele vai conseguir fazer que ele não está conseguindo fazer hoje? Como vai mudar para melhor algum aspecto da vida dele depois que realizar esse tratamento? É essa a estratégia da consulta que converte. Você tem que demonstrar isso para o paciente para ele passar a desejar aquela mudança, aquela transformação que ele vai passar. E a passagem de orçamento? Depois que chega nesse ponto de desejar, você vai passar o orçamento. E quando eu falo que é você quem passa o orçamento, o que, que as pessoas acham que é? Acha que passar orçamento é, primeiro, aquele erro que a gente já comentou, é ter uma secretária boa que feche a cirurgia. Essa secretária, ela não entende do seu paciente mais do que você, como eu já falei antes. Outra coisa que as pessoas acham que é negociar o preço com o paciente. E não é uma negociação. Por quê?
Quando o paciente está querendo negociar um preço específico, ele está querendo fazer uma barganha. O que é barganha? Barganha é diferente da negociação. É só querer derrubar o preço sem ter uma causa lógica. E na passagem de orçamento, você não gera essa barganha, né? Você vai demonstrar a razão daquele custo, vai explicar o orçamento de um jeito que o paciente entenda que vale a pena. E o que você pode fazer ao invés de negociar? Você pode viabilizar o pagamento daquela pessoa. Entendeu? São coisas totalmente diferentes, né? Você deixar de receber. Você pode mudar a forma de pagamento, tá? Então, o que é a passagem de orçamento? É uma técnica em específico de passagem de orçamento, em que o paciente ele vai passar a sentir vantagem, ele vai sentir que vale a pena fazer essa cirurgia particular, essa cirurgia pagando os seus honorários de forma particular. E como é que você aplica isso? Você precisa mostrar com clareza para os pacientes todos os custos envolvidos. Quando eu digo custos envolvidos, não são só seus honorários. Você vai falar no hospital, do anestesista, OPME e a equipe cirúrgica, tá? E você vai dar para o paciente uma opção de pagamento. Você tem que dar opções de pagamento a prazo e opções de pagamento à vista. Então, são coisas diferentes. Não adianta você falar, não, só recebo no Pix. Isso daí não vai fazer necessariamente o paciente pagar você. Por quê? Às vezes ele tem uma objeção financeira em cima disso. Talvez ele não tenha aquela quantidade de dinheiro total com você, mas ele teria condições de pagar parcelas, por exemplo, no cartão de crédito. Então, dar essas opções de pagamento vai fazer com que tenha essa viabilização mais fácil, entendeu? Mas a técnica de passagem de orçamento, ela envolve mais coisas, né? Não é simplesmente só você falar quanto que é o custo, é você gerar essa sensação de vantagem. E é exatamente por isso que a gente vai fazer a imersão passagem de orçamento, que já tem muitos de vocês que estão inscritos naquele lote zero que a gente lançou. Então, é por isso, inclusive, que semana que vem, na sexta que vem, não vai ter aula, né? Por quê? No sábado, dia 19, a gente vai ficar o dia inteiro para poder falar de passagem de orçamento, beleza? E nela você vai aprender exatamente a técnica da passagem de orçamento, de cabo a rabo, direitinho, para já conseguir aplicar. Por quê? Passar o orçamento não é simplesmente passar, não é simplesmente falar valor. Você precisa fazer o paciente sentir que vale a pena pagar os seus honorários. E para essa técnica funcionar, existe sim uma ordem certa com que você tem que passar. E existe o que você deve escrever e o que você deve falar. Do mesmo jeito que existe como você deve escrever aquilo e como você deve falar aquilo. E nem tudo que é falado é escrito. E nem tudo que é escrito é falado. Tá? E existe uma razão para que isso aconteça. E isso é baseado em uma ciência, em finanças comportamentais. Em cima da ciência das finanças comportamentais, que a gente faz essa sequência, essa forma de passar o orçamento. E essa até aqui, ó, como eu estava falando, que é baseada em finanças comportamentais, isso aqui não é simplesmente uma coisa que veio da minha cabeça. Isso daqui, ele vem através dessa ciência que é utilizada em outras áreas, que a gente trouxe para dentro da medicina, criou uma adaptação para que fosse possível utilizar com saúde, utilizar quando a gente está tratando vidas, né? E isso foi não só validado por mim, mas validado por dezenas de médicos que fazem parte do acelerador Medical Business e conseguem fechar cirurgias e procedimentos com honorários particulares, com uma taxa de conversão acima de 80%. Muito diferente daquele cenário da secretária passando o orçamento, beleza? E o melhor de tudo, você vai fazer isso sem parecer vendedor. Eu falei, a gente não é vendedor de curso, a gente não é vendedor de seguro, não é vendedor de um produto, tá? Quando você faz isso, você está gerando clareza e autoridade para o paciente. Tá? E o paciente vai enxergar isso em você. Então, não é ser vendedor, não é empurrar alguma coisa, é sim utilizar uma técnica que gere essa sensação de que vale a pena
os honorários particulares, beleza? E o paciente, ele nunca mais vai falar para você: ah, eu vou pensar, doutor, depois eu volto, preciso conversar com a minha esposa. Ou então, se a mulher, ah, doutor, eu preciso falar com meu marido, depois que eu falar com meu marido, eu decido, então depois eu volto. Ou então o paciente olhar para você e falar: não, doutor, tá caro esse orçamento. Ou o paciente ver o orçamento e falar: ah, doutor, me dá um desconto. Isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque a gente antecipa todas essas problemáticas na hora da passagem do orçamento. Beleza? Então, para você que ainda não se inscreveu, no WhatsApp tem o link da inscrição. Beleza? Agora a gente está no primeiro lote, o lote 0 já se encerrou, mas você tem a possibilidade de se inscrever no link do grupo do WhatsApp, ok? Muito bom, galera. Então, qual é a conclusão que a gente chega com tudo isso que a gente falou? Primeiro, que captar paciente não deve ser a prioridade inicial. Não foque tudo na captação. Se você conseguiu ter um paciente, você precisa fechar a cirurgia desse paciente. Senão, você vai atender como um clínico. Se você for feliz atendendo como um clínico, tudo bem. Não digo nada, mas eu sei que a gente que é cirurgião, a gente quer viver no centro cirúrgico, a gente quer viver dos honorários que a gente recebe através das nossas cirurgias, certo? Então, o foco ele tem que ser no fechamento da cirurgia. E não adianta delegar para a sua secretária o fechamento. Isso depende de você, é uma responsabilidade sua e você é quem consegue gerar essa taxa de conversão mais alta, acima de 80%, quando depende do médico. A secretária, nossa, no melhor cenário, com uma pessoa muito bem treinada, vai chegar no máximo a 30%. Não tem comparação a diferença nessa taxa de conversão que você consegue ter, beleza? E aí, para fechar a cirurgia, isso depende só de você, certo? Só de você, para você conseguir fechar essa cirurgia. E por que que é tão importante isso? Porque a gente simplesmente tem uma maior receita na cirurgia particular. Vou provar aqui com A mais B. Tá? Então, exemplo, digamos que no particular, a gente cobre aqui, eu cobro uma consulta de R$ 500. Uma consulta de R$ 500 é na média para cima até, tá? E uma cirurgia que, oriundo dessa consulta, seria de R$ 10.000. A cirurgia de R$ 10.000 é da média para baixo, tá? Considerando, então, uma cirurgia que está cobrando relativamente pouco, uma consulta que está cobrando relativamente alto, né? Não é o top alto, nem o top baixo, nenhum nem outro, mas está lá, da média um pouco para baixo a cirurgia e a consulta para cima, beleza? Só para você não falar que eu estou desvalorizando a consulta. Bom, dentro desse cenário, se você tem um modelo de atendimento focado em captação, que é de muitos atendimentos e baixa conversão, digamos que você atenda 100 consultas particulares, você vai ter um retorno de 50 mil oriundo dessas consultas. Só que dessas 100 consultas, você só conseguiu fechar 2 cirurgias. Isso vai te gerar R$ 20.000 das cirurgias particulares. Esse total de particular vai gerar para você um total de 70 mil, né, apenas com essa cirurgia e com o consulta particular. Agora, no modelo daquele outro cenário que eu falei, se você trabalha com uma alta taxa de conversão, uma conversão de 80%, tá? Se a gente pegar uma paciente que vier em consulta e você fechar esse paciente, o que que acontece? Então, no modelo de pouco atendimento e alta conversão, digamos que você faça 20 consultas, você vai ter R$ 10.000 oriundo da consulta. Pô, muito menos do que aquelas 100 consultas. Concordo. Só que olha só, dessas 20 consultas que você fizer, se você fechar 16 cirurgias, você tem um retorno de R$ 160 mil oriundo dessas cirurgias. Pô, aqui chega um total de 170 mil. É 100 mil a mais nesse modelo de alta conversão e poucos atendimentos, em comparação com o modelo de baixa conversão e grande número de atendimento. Então, não adianta o foco ser em captar paciente. O foco tem que ser aqui, ó, em alta conversão. O foco tem que ser em converter todos os pacientes, ou pelo menos os 80% dos pacientes que você atender, que você vai indicar a sua cirurgia. Beleza? Então, o que que você vai fazer agora? Você vai primeiro ajustar o seu foco.
sair do foco de captação, sair do foco de consultório, sair do foco de criação de imagem, de rede social, de qualquer que seja a coisa, e focar no seu fechamento. E para você focar no seu fechamento, a consequência é o quê? É você priorizar esse fechamento, né? Então, você sai da questão do foco perdido, sai desse ponto cego, sai desses erros que está cometendo e vai com foco em fechamento de cirurgia. E para você alterar essa taxa de fechamento, vai lá na mensagem do grupo de WhatsApp e semana que vem participe, se inscreva para a imersão do passagem de orçamento, para você conseguir aprender a técnica de cabo a rabo, para você conseguir aplicar. Se você já está inscrito, beleza, veja o grupo de WhatsApp da imersão do passagem de orçamento, que lá já vai ter bastante informação que a gente vai passar para vocês. Se você ainda não está inscrito, clica no link dentro do grupo da aula semanal, que você já vai ser direcionado para poder fazer a sua inscrição na imersão. Beleza, pessoal? Então, não perca tempo, aprenda isso e, como eu já disse antes, semana que vem a gente não vai ter a aula de sexta-feira. Por quê? Porque no sábado vai ter a imersão, tá? Então, todo mundo que participa da aula semanal tem a oportunidade de fazer parte dessa imersão. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Beleza, galera? Então, boa noite, aquele abraço. Muito obrigado, e a gente se vê, então, semana que vem, na imersão Passagem de Orçamento. Valeu! Tchau, tchau, boa noite.